Vou te contar como fui parar ajoelhado no santuário de Nossa Senhora Aparecida ao lado do meu irmão gêmeo, depois de 18 anos sem trocar uma palavra com ele. Não foi planejado. Nenhum de nós dois sabia que o outro estava indo. E a única explicação que tenho para o que aconteceu naquele dia é que há uma mãe que não desiste dos filhos, mesmo quando os filhos desistiram de tudo, inclusive um do outro. Meu nome é Cláudio Andrade. Tenho 52 anos. Passei 30 deles como pastor reformado em Belo Horizonte. E o que vou contar custou minha carreira, meu salário, minha reputação e quase meu casamento. Mas antes de qualquer coisa, preciso te contar sobre meu irmão Celso. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. Antes de fechar esse vídeo, abre o primeiro comentário fixado. Existe algo que você precisa ler hoje. Foi escrito para as mães e pais que continuam rezando mesmo quando já não sabem mais o que dizer. Entre no link para conferir e depois volta aqui. Celso e eu somos gêmeos idênticos. Crescemos juntos numa família protestante de 5ª geração no interior de Minas. Estudamos teologia no mesmo seminário em São Paulo. Fomos ordenados pastores na mesma cerimônia. Num sábado de novembro, com nosso pai, seu Arthur, na primeira fileira segurando a mão da nossa mãe, Dona Elza. Pregávamos juntos em conferências. Tínhamos aquele jeito de pastores gêmeos que fascina as congregações. A mesma voz, a mesma gesticulação, as mesmas pausas dramáticas nos lugares certos. As pessoas diziam que éramos uma coisa só. Até que viramos 2 cacos. Quero ser honesto sobre isso porque é a parte mais difícil de contar e é a parte que mais importa para entender o que aconteceu no final. Meu pai, seu Arthur, morreu há 18 anos depois de 6 meses de câncer. Éramos presença constante nos meses finais, eu e o Celso se revezando em formiga, organizando cuidados, conversando com médicos. Havia momentos em que o Celso ficava a sós com meu pai durante horas. Na época não dei atenção a isso. Depois do falecimento, quando o advogado abriu o inventário, descobri que a fazenda havia sido transferida exclusivamente para o nome do Celso, num ato registrado em cartório 2 meses antes do fim. Meu pai estava lúcido naquela época, tecnicamente capaz de decidir. Confrontei o Celso. Ele disse que havia sido a vontade do pai, que meu pai havia decidido que ele administraria a propriedade, que me cabia confiar. Perguntei por que não fui avisado antes. Por que não fui consultado? Por que a decisão havia sido tomada sem minha presença? Ele não respondeu de forma que eu considerasse satisfatória. Naquele dia travei uma briga que usou palavras que não se desfazem. Acusei. Ele acusou de volta. As esposas ficaram no meio tentando mediar. Saí daquela conversa sem irmão. E 18 anos depois ainda carregava aquele peso toda vez que eu pregava sobre perdão, sobre reconciliação, sobre o amor fraterno que os cristãos deveriam ter uns pelos outros. Eu pregava sobre aquilo do púlpito e não conseguia fazer aquilo na própria vida. Aquilo me assombrava mais do que qualquer questão teológica. Meu pai morreu há 18 anos. Deixou uma fazenda pequena na região de Formiga, a mesma terra onde ele havia nascido e onde havia nos criado antes de nos mandar para a cidade estudar. Não era grande coisa em valor de mercado, mas era tudo para a nossa história. No inventário, descobri que Celso havia convencido meu pai, nos meses finais da doença, a registrar a fazenda exclusivamente em seu nome. Havia documentos assinados, havia testemunhas. Celso disse que meu pai havia decidido livremente, que havia sido a vontade dele, que eu devia confiar no julgamento do nosso pai. Eu não acreditei. Até hoje não sei completamente a verdade sobre o que aconteceu naquele cartório. Mas sei o que aconteceu entre nós dois depois. 18 anos de silêncio. Natal sem ligação. Aniversário sem mensagem. Quando minha filha mais velha se casou, eu olhei para o corredor da cerimônia e pensei que Celso podia entrar a qualquer momento. Não entrou. Construí uma muralha interna tão alta que às vezes eu mesmo esquecia que tinha um irmão gêmeo. Minha mãe ficou sabendo da briga naquele mesmo dia. Ela morava em Formiga ainda. Quando o Celso ligou para ela ligou para mim. Atendi. Ela não ficou do lado de nenhum de nós dois.
Só perguntou: vocês dois vão deixar isso envenenar o resto da vida de vocês? Não respondi. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela voz dela que não levantava, mas chegava fundo: mãe que cria filho para pastor, fica imaginando que Deus vai usar eles para unir família, não para separar. Desliguei depois de alguns segundos, sem saber o que dizer. Nos meses seguintes ela tentou várias vezes. Ligou para mim. Ligou para o Celso. Escreveu cartas, aquelas cartas de letra miúda em papel pautado que ela sempre escreveu. Eu lia as cartas. Respondia vagamente que estava tudo bem. Não estava tudo bem. Ela foi ao hospital 3 anos depois. Pressão alta, complicações. Voltou para casa, mas ficou mais fraca. Numa das últimas visitas que fiz, ela estava na poltrona da sala com o terço na mão. Me olhou quando entrei. Disse: você vai reconciliar com seu irmão antes de eu ir. Não era pergunta. Eu disse que ia tentar. Ela balançou a cabeça com aquele jeito que queria dizer: não é tentar. Morreu 2 anos depois sem ver aquilo acontecer. Às vezes não esquecia. A pergunta que mudou tudo veio de um adolescente chamado Tiago, 17 anos. Filho de membros fiéis da minha congregação. Aquele tipo de inteligência que incomoda porque não aceita a resposta pronta. Estava numa quinta-feira comum no estudo bíblico. Tema: a doutrina da sola escritura, o pilar central da reforma protestante que diz que a Bíblia é a única regra de fé. Eu havia dado aquela aula dezenas de vezes. Sabia cada argumento, cada objeção, cada resposta. Tiago levantou a mão. Pastor Cláudio, onde exatamente na Bíblia está escrito que devemos seguir apenas a Bíblia? A sala ficou quieta. Ri. Citei os versículos que sempre cito. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Apocalipse 22,18. Não acrescentes nem diminuas. Os versículos que usei centenas de vezes. Tiago ouviu com atenção. Depois disse: mas, pastor, esses versículos dizem que a escritura é inspirada e importante. Nenhum diz que ela é a única autoridade. O versículo que estabelece a sola escritura em si, onde está? Abri a boca e percebi que ia circular no mesmo raciocínio. Encerrei o estudo mais cedo. Disse que continuaríamos na semana seguinte. Naquela noite fui dormir tarde, muito tarde. Procurei o versículo que nunca precisei procurar porque sempre soube que existia. Não encontrei. Passei os meses seguintes num processo que minha esposa Sônia chamou de obsessão e que eu chamava de honestidade. Anotação interna: não substituir que estabelecesse inequivocamente que a escritura sozinha deveria ser a única autoridade. Não encontrei. Encontrei muitas coisas que exaltavam as escrituras. Sim. Encontrei advertências contra tradições humanas que contradiziam os mandamentos de Deus. Também, mas não encontrei em lugar nenhum uma passagem que dissesse: a Escritura é sua única autoridade. Procurei com a intensidade de quem precisa encontrar. Não encontrei. Aquilo foi mais perturbador do que qualquer coisa que encontrei. Às 3 da manhã, a Sônia desceu e me encontrou ainda debruçado sobre pilhas de bíblias e comentários. Cláudio, ela disse, você precisa dormir. Só mais um pouco. Ela suspirou, me beijou na testa e voltou para o quarto. Continuei até o sol nascer, procurando qualquer passagem que estabelecesse inequivocamente que a Escritura sozinha deveria ser a única autoridade. Encontrei 2 Tessalonicenses 2,15. Paulo instruindo os cristãos a seguir tanto as tradições escritas quanto as orais. Encontrei 1 Timóteo 3,15, chamando a igreja, não a escritura, de coluna e fundamento da verdade. Encontrei João 21:25, admitindo que nem tudo que Jesus ensinou foi escrito. Fui aos pais da igreja, Inácio de Antioquia, discípulo direto do apóstolo João, escrevendo por volta do ano 100. Ele falava de hierarquia eclesiástica, de bispos, de Eucaristia como carne de Cristo, não como símbolo. Justino Mártir, em 150, descrevendo celebrações dominicais que eram, palavra por palavra, a missa católica de hoje. A constatação que me deixou sem chão.
Aquilo não era invenção medieval. Era o que os cristãos faziam desde o princípio. Descobri que Martinho Lutero, o homem cuja imagem estava pendurada no meu escritório há décadas, queria remover livros da Bíblia. Chamou a carta de Tiago de epístola de palha. Removeu 7 livros do Antigo Testamento porque ensinavam coisas que contradiziam sua teologia. O homem que fundou o princípio de que apenas a Escritura importa, estava editando a Escritura para que ela confirmasse o que ele já acreditava. Fui ao espelho do banheiro. Me olhei por um tempo. 30 anos pregando aquele sistema. Aquela noite não dormi. O homem que estabeleceu o princípio de que apenas a Escritura importa, estava editando a Escritura para que ela confirmasse o que ele já acreditava. A contradição era gritante, e eu havia pregado aquele sistema por 30 anos sem examinar a fundação. A Sônia encontrou-me às 3 da manhã debruçado sobre pilhas de livros pela 4ª semana seguida. Ela trouxe chá, sentou na cadeira em frente à minha mesa e disse: Cláudio, o que está acontecendo com você? Contei tudo. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento longo. Depois perguntou: Você está pensando em sair da igreja? Não estou pensando, eu disse. Estou sendo empurrado. Há uma diferença. Ela ficou olhando para mim com aquela expressão de 15 anos de casamento que eu conhecia bem. Aquela mistura de medo e de tentar entender. Cláudio, você sabe o que perde se fizer isso. Sei, eu disse. Sei exatamente o que perco. Ela foi para o quarto sem mais nada. Aquela foi a noite mais longa do processo inteiro. Comecei a me encontrar em segredo com o padre Renato, teólogo que lecionava numa faculdade católica de BH. Usei conta de e-mail diferente da minha conta pastoral para marcar o encontro. Entrei no prédio olhando em volta para ter certeza de que ninguém me via. Senti-me ridículo. Padre Renato tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, aquele jeito calmo de quem recebeu muita coisa difícil ao longo da vida e aprendeu a não ser varrido por ela. Ele não demonstrou surpresa com minha presença. Me ofereceu café com aquela naturalidade de quem recebe visita esperada. Depois que falei por 1h30, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Pastor Cláudio, você chegou com perguntas sobre sola escritura e cânon bíblico. Mas tenho a impressão de que há outra pergunta por baixo dessas. Fiquei olhando para ele. Há um irmão, ele disse. Não sei como sei, mas há. E ele está relacionado com tudo que você está carregando. Ficou em silêncio. Não está? Fiquei em silêncio por um tempo também. Está, eu disse finalmente. Ele assentiu. Às vezes, ele disse, Deus usa uma pergunta sobre teologia para chegar numa pergunta mais importante sobre a alma. Aquilo ficou. Antes que eu pudesse elaborar alguma introdução acadêmica, ele disse gentilmente, pode falar de verdade. O que te traz aqui? E falei, por 1h30 sem parar. A pergunta do Tiago, os meses de estudo, os pais da igreja, Lutero editando a Bíblia. As 40.000 denominações protestantes surgidas do princípio de que cada um pode interpretar o texto sozinho. A igreja que Jesus prometeu que nunca seria vencida e que simplesmente não poderia ter desaparecido por 15 séculos até Lutero redescobri-la. Padre Renato escutou tudo. Depois disse, Pastor Cláudio, antes de responder qualquer coisa, preciso fazer uma pergunta. Você está disposto a seguir a verdade para onde quer que ela leve, mesmo que signifique perder absolutamente tudo que você conhece? Fiquei parado. A resposta honesta era não. Eu não estava pronto para perder minha igreja, minha renda, minha identidade de 30 anos, minha reputação, a Sônia, os filhos. Não sei, eu disse. Honestamente não sei se estou pronto. Padre Renato assentiu como se aquela fosse a melhor resposta que poderia ter dado. Essa honestidade vale mais do que você imagina, ele disse. Agora preciso te contar o que estava acontecendo com Celso em Vitória. Não sabia de nada disso enquanto acontecia. Fui saber depois, quando finalmente falamos. E o que descobri foi que a Providência tem um senso de humor muito específico. O Tiago, que havia feito a pergunta para mim em março, foi com os pais passar férias em Vitória em julho.
A família tinha primos lá. Num sábado à tarde, o pai do Tiago levou-o para um estudo bíblico numa igreja evangélica, a igreja de Celso. O Tiago não sabia que Celso era meu irmão. Provavelmente nem sabia que eu tinha um irmão gêmeo. Nunca falei sobre isso na congregação. No estudo bíblico, o assunto do dia era a autoridade bíblica. O Tiago levantou a mão e fez para Celso exatamente a mesma pergunta que havia feito para mim 4 meses antes. Celso me contou a cena depois com aquele jeito que ele tem de narrar as coisas, pausando nos momentos certos, que é idêntico ao meu jeito, porque somos gêmeos. Disse que ficou desconcertado, que citou os mesmos versículos que eu havia citado, que o rapaz fez as mesmas objeções que havia feito para mim, que encerrou o estudo mais cedo, e que aquela noite foi o começo de um processo que durou meses. Os 2 processos, o meu e o dele, acontecendo em paralelo, sem que soubéssemos um do outro, conduzidos pelo mesmo adolescente que nem sabia que estava fazendo a mesma pergunta para 2 irmãos gêmeos que não se falavam há 18 anos. Quando o Celso terminou de contar, ficamos em silêncio por um tempo. Aquilo era grande demais para processar rapidamente. 2 homens idênticos, mesma formação, mesma crise, mesma jornada, mesmo destino, literalmente, o mesmo santuário no mesmo dia. Perguntei: "Você se lembrou de mim em algum momento do processo?" Ele ficou em silêncio. "Sim", ele disse. "Toda semana. Ficava pensando em quanto você teria achado os mesmos textos que eu estava achando." "Eu também", eu disse. "Quando li Inácio de Antioquia, primeiro pensamento foi que queria que você lesse junto. 18 anos de silêncio, e aquilo que nós 2 mais queríamos era ler teologia juntos, e sem que soubéssemos um do outro, conduzidos pelo mesmo adolescente que nem sabia que estava fazendo a mesma pergunta para 2 irmãos gêmeos que não se falavam há 18 anos. Minha situação em BH foi ficando insustentável. Comecei a pregar com menos convicção. Alguns membros notaram. Um dos presbíteros me procurou depois de um culto com preocupação no rosto. "Pastor, você está diferente." Menos certo de si. Estava. Numa manhã de domingo fui pregar sobre a autoridade das Escrituras. Abri o texto, comecei a falar, e em determinado ponto olhei para os rostos da congregação, aquelas pessoas que confiavam em mim, e não consegui continuar. Murmurei algo sobre precisar de água, pedi ao diácono que fizesse uma leitura, saí pelo fundo da igreja. Fiquei no corredor lateral por uns 5 minutos com a mão na parede, respirando. Voltei. Terminei. Ninguém perguntou nada depois, mas eu sabia que havia atravessado uma linha. Contei para a Sônia que estava considerando seriamente me converter ao catolicismo. Ela ficou em silêncio por um tempo muito longo. Depois disse: "Cláudio, você vai destruir 30 anos de tudo que construímos." "Sei. A nossa renda, a nossa posição, as amizades, a comunidade inteira." "Sei. E mesmo assim, não consigo mais viver pregando com desonestidade, Sônia. Toda vez que subo ao púlpito, estou ensinando algo que eu mesmo não acredito mais. Sinto que estou mentindo para as pessoas que me confiam a alma delas." Ela foi para o quarto. Ficamos 2 semanas praticamente sem conversar. Quando finalmente comuniquei aos presbíteros que estava me convertendo, o silêncio que se seguiu foi o tipo que dói. 6 homens que eu havia ministrado por anos me olhando como se eu fosse um estranho. As reações vieram rápidas. Era ataque espiritual, era burnout, era crise de meia-idade, era o inimigo usando minha vaidade intelectual. Um deles, um homem que eu havia conhecido há 20 anos, disse com lágrimas que eu estava destruindo tudo que havíamos construído juntos. Eu sabia que ele tinha razão de certa forma. Mas havia uma coisa que ninguém conseguia responder, nem os presbíteros, nem os pastores que eles me mandaram conversar depois. Onde na Bíblia está escrito que devemos seguir apenas a Bíblia? A pergunta do Tiago continuava sem resposta. Nenhum deles, nem os presbíteros, nem os pastores convidados para me corrigir, conseguiu responder de forma que eu considerasse satisfatória. Cada vez que eu fazia a pergunta direta, onde na Bíblia está o versículo que estabelece a sola Escritura, a resposta era, ou uma lista de versículos sobre a importância da Escritura, o que não era a mesma coisa,
ou uma mudança de assunto para minha condição espiritual. A mudança de assunto me dizia mais do que qualquer resposta. Renunciei num domingo à noite. Li a carta para a congregação com as mãos tremendo, a voz quebrando, olhando para rostos de pessoas que conhecia há décadas. Algumas saíram antes do fim batendo portas. Um homem idoso gritou que eu era um traidor pior que Judas. Outros choraram em silêncio. Quando saí do templo naquela noite carregando apenas a minha Bíblia, entrei no carro e fiquei parado por um tempo no estacionamento vazio. Sem igreja, sem salário, sem identidade. E 18 anos sem irmão. Os meses seguintes foram os mais escuros da minha vida. Perdi a renda pastoral. Consegui trabalho como assistente administrativo numa transportadora, salário de entrada, gerente mais jovem 20 anos do que eu. A Sônia ficou. Mas ficou fria, distante, com aquele silêncio específico de quem ainda está decidindo se fica de verdade. Dormir no mesmo quarto com a Sônia silenciosa era mais pesado do que qualquer confronto. Ela não gritou, não ameaçou. Ficou quieta com aquela qualidade de quieto que diz mais do que grito. Numa madrugada a encontrei sentada na cozinha com uma xícara de chá que ela nem estava bebendo, apenas segurando. Sentei ao lado dela sem dizer nada. Depois de um tempo ela disse: "Você lembra quando a gente casou? O que o senhor pregou na nossa cerimônia?" Lembrava. Havia pregado sobre construir sobre pedra firme. "Você está destruindo a pedra firme que a gente construiu", ela disse. "E eu não sei se o que você está construindo no lugar vai aguentar." Não respondi porque não tinha resposta que ela quisesse ouvir. Mas aquela imagem ficou comigo, destruindo a pedra firme. Ou descobrindo que a pedra tinha trincas que eu preferia não examinar. Comecei a frequentar missas numa paróquia de outro bairro, onde ninguém me conhecia. Sentava no fundo, discreto, com aquele cuidado de quem está fazendo algo que não deveria estar fazendo. O que encontrei não era o que havia descrito em sermões. A liturgia católica que eu havia chamado de teatro religioso vazio era densa. Camadas de significado em cada gesto, cada oração com peso histórico que eu conseguia rastrear, agora que havia estudado os padres da igreja. Quando o padre elevava a hóstia consagrada, havia um silêncio no ar que não era protocolo. Era reverência de quem acredita que algo extraordinário está acontecendo naquele momento. Aquela reverência, numa ou duas centenas de pessoas simultaneamente, era a coisa mais poderosa que eu havia visto num espaço de adoração. E eu estava sentado no fundo como observador, excluído do que acontecia no altar. Aquilo pesava. Sentava no fundo, observava, tentava entender aquela liturgia que eu havia chamado de teatro religioso vazio por 3 décadas. Não era vazia, era densa, antiga. Cada gesto carregando 18 séculos de repetição. Mas havia uma coisa que continuava pesando sobre tudo isso. Em algum momento daquele processo comecei a pensar no Celso. Não sei dizer quando exatamente. Mas foi ficando mais presente. Aquele irmão idêntico a mim que eu havia apagado da minha vida como se fosse possível apagar metade de si mesmo. A fazenda do nosso pai. O inventário. A acusação. 18 anos de muralha. E uma estranha sensação crescendo dentro de mim de que a muralha havia custado mais do que a fazenda. E havia uma coisa que continuava pesando sobre tudo isso. Toda vez que pregava sobre perdão, sobre reconciliação, sobre o amor fraterno que o Evangelho exige, havia uma voz interna que perguntava: "E o seu irmão?" Eu ignorava, com aquela habilidade específica de quem pratica ignorar por anos. Mas depois de tudo que estava descobrindo sobre desonestidade intelectual, sobre pregar coisas que não se examinam de verdade, aquela voz foi ficando mais difícil de ignorar. Se eu estava exigindo honestidade intelectual de mim mesmo na teologia, precisava ser honesto sobre isso também. Havia um irmão. E eu estava carregando aquele peso há 18 anos como se fosse parte de mim. Numa tarde de terça-feira, na 10ª semana depois da minha renúncia, estava sentado no escritório improvisado do quarto, cercado de livros, quando fiz uma coisa que não havia feito desde a infância.
Peguei o terço que o padre Renato havia me dado semanas antes, aquele que ainda não sabia muito bem como usar, e rezei algo que não era o terço. Era uma pergunta. Deus, eu destruí tudo. Perdi minha igreja, minha renda, estou quase perdendo meu casamento. Se esse processo inteiro foi honesto e não foi orgulho meu ou loucura, eu precisaria de alguma coisa que eu não possa me dar sozinho. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois completei em voz baixa. E se for possível, me devolve meu irmão. Na sexta-feira da semana seguinte, dirigi para a Aparecida do Norte. Não havia planejado. Acordei naquela manhã com uma vontade específica e sem explicação de ir àquele lugar, que eu havia chamado de centro de idolatria popular durante décadas. Cheguei ao santuário ao meio da tarde. Entrei na Basílica Nova e parei no meio da nave central, olhando para aquele espaço imenso. A primeira coisa que me atingiu foi o silêncio. Não o silêncio de lugar vazio. O silêncio de lugar que segura muita coisa ao mesmo tempo. Séculos de oração acumulada nos tijolos. Havia pessoas espalhadas em posições de oração, algumas de joelhos, algumas simplesmente paradas com os olhos fechados. Havia uma mulher de uns 70 anos rezando o terço, num banco do lado. O som das contas era discreto, rítmico. Aquilo me lembrou de algo que não esperava lembrar. Minha mãe Dona Elza rezando o terço na cozinha, enquanto eu e o Celso fazíamos dever de escola. Aquele som de contas que eu havia crescido ouvindo e que havia descartado como algo sem significado real quando fui para o seminário. O som estava aqui também. Fui até a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem pequena de barro escuro que eu havia descrito dezenas de vezes em sermões como exemplo de devoção que desvia o fiel de Cristo. Olhei para ela por um tempo longo. E não vi desvio. Vi alguma coisa que não sabia nomear ainda, mas que se parecia com Porto. Havia uma paz no ar que eu não sabia nomear. Fui até a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem de barro escuro que os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves haviam tirado do rio Paraíba do Norte em 1699, em 2 pedaços, depois de noites de rede vazia. Fiquei parado olhando por um tempo. Depois me ajoelhei. Não tinha palavras elaboradas. Disse o que tinha. Se o Senhor me trouxe até aqui, eu preciso de alguma coisa que eu não consiga resolver sozinho, porque estou com a rede vazia e não sei mais para onde lançar. Fiquei em silêncio. Depois levantei, fui até a sala das velas, acendi uma. Saí pela lateral do santuário e fui até o pátio externo, aquele espaço aberto onde os peregrinos descansam. E vi Celso. Não entendi imediatamente. Aquele homem de costas para mim, cabelo grisalho nas têmporas como o meu, aquela postura que eu conheceria em qualquer lugar porque era minha postura. Chamei. Celso. Ele virou. Ficamos os dois parados um de frente ao outro por um tempo que não sei medir. 18 anos de silêncio cabendo numa cena de 2 segundos. Havia um verso que eu havia pregado muitas vezes, aquele de Lucas 15, sobre o pai que vê o filho voltando de longe e corre ao encontro. Eu sempre pregava aquele verso com a ênfase no filho, na volta, no arrependimento. Naquele momento entendi o que o texto estava dizendo sobre o pai. O pai não ficou esperando o filho chegar. Correu. Não me movi. Mas algo dentro de mim correu. Celso ficou parado me olhando. Nós dois com o mesmo cabelo grisalho nas têmporas. As mesmas rugas no mesmo lugar. O mesmo jeito de ficar em pé que nossa mãe sempre disse que era do nosso pai. 18 anos. Eu havia ensaiado a conversa que teria com Celso se algum dia o encontrasse. Havia ensaiado por anos, na cabeça, sozinho. Havia versões onde eu era assertivo, versões onde eu era gentil, versões onde eu listava cada coisa que ele havia feito e o confrontava. Não disse nada disso. Disse: "Você também não planejou vir." "Não." Ele disse. "Acordei precisando." "Eu também." Ficamos em silêncio por um momento com aquilo. Depois ele disse: "Eu sabia que um dia a gente ia se encontrar aqui." "Você sabia?" Ele ficou olhando para mim. "A mãe rezou tanto por isso," ele disse. Alguém tinha que ouvir. Não havia planejado o que dizer. Não havia ensaiado nada. Mas quando abri a boca,
O que saiu não foi o que eu esperava. Por que você está aqui? Ele olhou para mim com aquela expressão que eu conhecia de espelho. Não sei exatamente, ele disse. Acordei esta manhã precisando vir. Fiquei olhando para ele, eu também. Ficamos 2 horas no pátio daquele santuário, sentados num banco de pedra com o sol caindo devagar. O Celso me contou tudo. A pergunta do Tiago em julho. Os meses de estudo. As mesmas descobertas que eu havia feito, os mesmos textos, as mesmas noites sem dormir. Ouvi com aquela sensação de me olhar num espelho. Era idêntico. Não em detalhes de data ou de fonte, mas na estrutura toda. A pergunta que não tinha resposta. Os padres da igreja que não eram medievais. A descoberta do que Lutero havia feito com o cânon. A incapacidade de continuar pregando com desonestidade. Até o padre que o Celso havia encontrado em Vitória, esse padre Miguel jesuíta, havia conduzido a conversa com a mesma pergunta que o padre Renato havia feito para mim. Você está disposto a seguir a verdade para onde quer que ela leve, mesmo que signifique perder absolutamente tudo? Os dois perguntaram a mesma coisa. Aquilo chegou de um jeito que não esperava. Não eram 2 homens que leram os mesmos livros e chegaram às mesmas conclusões. Era o mesmo processo nos dois, conduzido pelo mesmo adolescente que nem sabia que éramos irmãos. Você falou com o Tiago depois sobre você e eu? Perguntei. Não sabia que você era meu irmão, ele disse. Só soube depois quando contei para o padre Miguel o nome do rapaz. E ele mencionou que havia um pastor em BH com o mesmo nome de família. Então o Tiago não estava sabendo. O Celso balançou a cabeça. Fiquei com aquilo. Um adolescente faz a mesma pergunta para 2 irmãos gêmeos separados por 18 anos, em cidades diferentes, sem saber que são irmãos. Os 2 fazem jornadas idênticas em paralelo. Os 2 chegam ao mesmo santuário na mesma tarde sem combinação. A conta não fecha de nenhuma forma que não inclua alguém organizando as peças. Celso me contou sobre a pergunta do Tiago em Vitória. Os meses de estudo, os pais da igreja. As mesmas descobertas que eu havia feito, os mesmos textos, as mesmas contradições que não tinham resposta. Ele havia se encontrado com um padre em Vitória, Padre Miguel, um jesuíta paciente. Havia passado pelo mesmo processo de renúncia pastoral. Pelas mesmas perdas, pelo mesmo custo. Enquanto eu estava perdendo minha igreja em BH, ele estava perdendo a dele em Vitória, ao mesmo tempo. Sem saber do outro. A pergunta do mesmo adolescente que nem sabia que éramos irmãos havia iniciado processos idênticos nas 2 cidades. Celso ficou em silêncio depois de contar tudo. Depois disse: Eu precisava te contar uma coisa sobre a fazenda do pai. Não, eu disse. Não agora. Ele ficou me olhando. Há 18 anos precisava te explicar o que aconteceu. Olhei para aquele rosto que era meu rosto. Celso. Nós 2 estamos aqui. Nenhum dos 2 planejou vir. Nenhum de nós sabe como aconteceu. E você acha que eu ainda quero discutir aquele inventário? Ele ficou em silêncio. Depois os olhos encheram. E aí os meus também. Nos abraçamos no pátio do santuário de Nossa Senhora Aparecida. 2 homens de 52 anos que eram metade um do outro, e que havíamos passado 18 anos fingindo que não eram. Não consegui falar por um tempo. Quando nos separamos, o Celso me olhou com aquela expressão que eu reconhecia porque era minha expressão. Depois disse: Você sabe qual foi a última coisa que a mãe me pediu antes de morrer? Não. Ela pediu que eu nunca desistisse de você. Fiquei com aquilo. No meio de 18 anos de silêncio, ela havia pedido ao filho que estava carregando a culpa que não desistisse do irmão que havia acusado. Chorei de um jeito que não chorava desde o enterro dela. A única pessoa capaz de reunir a gente depois de 18 anos era uma mãe. Aquilo foi o que disse para o Celso quando paramos de chorar. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Mãe que reza não desiste do filho. A imagem da Dona Elza veio imediatamente. Nossa mãe que havia rezado o terço toda a noite da vida dela, que ia à missa todo domingo, que tinha uma devoção à Nossa Senhora Aparecida, que eu e o Celso havíamos chamado de superstição durante 30 anos de ministério evangélico. Ela tinha morrido há 5 anos, sozinha com a briga dos filhos.
Ficamos os dois em silêncio com esse pensamento. Depois o Celso disse: a mãe estava certa. Estava, eu disse. A vida inteira. Entramos no santuário juntos. Fomos até a imagem de Nossa Senhora Aparecida os dois. Não havia combinado oração, não havia liturgia planejada. Ajoelhamos os dois ao mesmo tempo, e ficamos ali por um tempo que não controlei. Naquele momento não estava pensando em sola escritura ou cânon bíblico ou padres da igreja, ou 40.000 denominações protestantes. Estava pensando nos 18 anos, no enterro do pai que eu havia enfrentado sozinho, no casamento da minha filha onde eu ficara olhando para a porta esperando uma figura que não veio, nos natais sem ligação, e naquela mulher de terço na mão que havia rezado pelo retorno dos 2 filhos até o último dia. Os meses seguintes não foram simples. A Sônia ainda estava distante. Celso e eu ainda tínhamos a conversa sobre a fazenda pela frente, que aconteceu semanas depois e que foi difícil, mas necessária. Ambos ainda estávamos sem renda pastoral, ainda aprendendo a ser católicos, ainda processando o que havíamos perdido. Mas havia uma diferença que eu não sei descrever de outra forma. Quando olhava para o que estava acontecendo, via uma linha. A pergunta do Tiago em março. O mesmo Tiago em Vitória em julho. Os 2 processos em paralelo, os 2 em Aparecida na mesma tarde sem combinação. Aquela linha não vinha de mim, não vinha do Celso. Não vinha sequer do Tiago, que nem sabia que existia um irmão gêmeo. Vinha de algum lugar que estava trabalhando antes de qualquer um de nós perceber. Minha mãe havia rezado por aquilo por anos. Nossa Senhora Aparecida havia recebido aquela oração. E havia respondido do jeito que mãe responde. Não com raio ou visão, mas remanejando as circunstâncias de um jeito que é impossível de atribuir à coincidência quando você vê o conjunto. A Sônia começou a fazer perguntas 2 meses depois de Aparecida. Com hostilidade primeiro. Depois com curiosidade. Ela foi à missa comigo pela primeira vez numa sexta-feira de setembro, dizendo que ia só para entender. Saiu dali em silêncio. Na semana seguinte voltou sem precisar ser convidada. A conversão dela foi mais lenta que a minha, mais quieta, mais pela beleza do que pela teologia. Mas foi. Quando a vi receber a Eucaristia pela primeira vez, chorei de novo. A Sônia, que havia ficado fria por meses, que havia dito que eu estava destruindo tudo, estava de joelhos recebendo o que os 2 agora acreditávamos ser o corpo de Cristo. A dona Elza teria gostado muito de ver aquele dia. O Celso e eu nos falamos toda semana agora. 18 anos de silêncio e agora toda semana. Às vezes rio pensando que preciso de um roteiro para explicar como isso aconteceu, para pessoas que não conhecem a história. Como você e seu irmão gêmeo voltaram a se falar depois de 18 anos? Um adolescente de 17 anos fez a mesma pergunta para os 2 sem saber que éramos irmãos. A gente foi parar no mesmo lugar no mesmo dia, sem combinar. E um santuário de Nossa Senhora Aparecida foi o cenário do reencontro. A resposta invariavelmente é: isso não pode ser coincidência. Não pode. Desde 1699, quando os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves lançaram a rede em noite de pesca vazia no rio Paraíba do Norte e trouxeram do fundo uma imagem de barro em 2 pedaços. Nossa Senhora Aparecida vai onde os filhos estão, especialmente onde estão os que chegam com a rede vazia, especialmente onde estão os que passaram 18 anos sem se abraçar. Ela não precisa que você acredite nela antes de chegar. Ela vai de qualquer forma. Aquela imagem de barro de 300 anos esperou que 2 pastores que a chamavam de superstição chegassem até ela com tudo perdido. E fez o que só uma mãe faz. Reuniu os filhos. Se esse testemunho chegou a algo dentro de você, escreve aqui embaixo uma coisa só. Mãe que reza, não desiste. Porque não desiste. A dona Elza rezou por anos por 2 filhos que nem se falavam. E ela foi ouvida. Compartilha esse testemunho com alguém que tem um irmão ou irmã, de quem se afastou e que já não sabe como voltar. Com alguém que está com tudo perdido e que não sabe mais para onde ir. Com alguém que tinha certezas absolutas sobre religião e que está começando a sentir que alguma coisa não fecha. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, cubra você e os seus com o seu manto azul. E que você nunca esqueça.
Mãe que reza não desiste. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A nós bradamos os degredados filhos de Eva. A nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, sempre, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Preciso falar sobre a Dona Elsa porque ela é o fio que costura toda essa história. Minha mãe tinha uma devoção à Nossa Senhora Aparecida, que eu e o Celso havíamos chamado de superstição por 30 anos. Ela ia à missa todo domingo numa igreja católica do interior de Minas. Aquela igreja pequenininha de formiga, que eu tinha visitado de criança, e que depois deixei de visitar quando me tornei pastor protestante. Ela rezava o terço toda noite sem falta. Aquele som de contas que eu havia crescido ouvindo e depois descartado como ritual vazio. Quando o Celso e eu fomos para o seminário protestante, ela não fez cena. Não brigou. Só disse: qualquer caminho que levar vocês perto de Deus é bom caminho. Mas continuou rezando o terço. E eu acredito, com a clareza que só vem depois de tudo passar, que parte daquele terço era por nós dois. Por mim que havia me afastado dela sem querer. Por nós dois que havíamos parado de nos falar. Ela morreu sem ver a reconciliação. Mas aconteceu. E quem me convenceu de que ela havia sido ouvida foi o Celso, naquele pátio de Aparecida. Ele me disse que tinha um hábito que nunca havia me contado. Todo outubro, no mês de Nossa Senhora Aparecida, ele acendia uma vela no santuário mais próximo de Vitória. Não como convertido, mas como filho que ainda carregava alguma coisa da mãe. E a vela era sempre com a mesma intenção, que os dois filhos voltassem a se falar. 18 anos acendendo aquela vela. 18 outubros. E no 18/1 nós dois chegamos ao santuário no mesmo dia. Sobre a questão da fazenda. Tivemos aquela conversa semanas depois do encontro em Aparecida. Numa tarde de sábado, numa padaria em BH, com 2 cafés que esfriaram porque nenhum de nós bebeu. O Celso me contou o que havia acontecido naquela época. O pai havia pedido a ele pessoalmente numa tarde em que eu não estava lá, que fizesse aquele arranjo. Havia motivações que eu não sabia sobre dívidas que o pai tinha. Sobre uma situação com um vizinho que poderia complicar o inventário se aparecesse com a propriedade em 2 nomes. O Celso tinha tentado me contar. Havia ligado 2 vezes. Eu não havia atendido. E depois veio a explosão. Ouvi tudo. Fiquei em silêncio por um tempo. A verdade era que eu havia chegado naquela briga já convencido. Havia construído a versão da traição antes de ouvir qualquer explicação. E quando as ligações vieram, não atendi porque não queria nada que perturbasse a versão que já havia decidido. Aquilo custou mais do que qualquer herança. Pedi desculpa. Ele também pediu por não ter insistido em explicar, por ter deixado o silêncio vencer. Os 2 cafés esfriaram completamente enquanto conversávamos. Foi a melhor tarde que tivemos desde o seminário. Hoje o Celso e eu servimos juntos numa pequena obra de catequese para adultos em processo de conversão. Ele vem de Vitória uma vez por mês. Eu cuido da maior parte localmente. Não somos mais pastores titulares. Não temos púlpito, não temos congregação, não temos status eclesiástico. Somos 2 homens que aprenderam tarde que havia uma igreja com 2000 anos de história, que havia preservado o que os apóstolos ensinaram, e que chegaram lá pelo mesmo caminho impossível. Às vezes o Tiago aparece na paróquia de BH. Ele sabe agora que havia feito a mesma pergunta para 2 irmãos gêmeos sem saber. A expressão no rosto dele quando soube foi de quem acabou de ser informado de que foi peça de um plano que não organizou. Não estou chamando o Tiago de instrumento de providência em voz alta para ele, mas penso isso toda vez que o vejo. Deixa eu ser honesto sobre o que era diferente naquela missa que eu frequentava em segredo, porque é importante para entender o que aconteceu depois. Há 30 anos eu pregava que a Eucaristia era memorial simbólico.
Os primeiros cristãos, aqueles que aprenderam diretamente dos apóstolos, não escreveram sobre símbolo, escreveram sobre carne de Cristo, presença real, linguagem que não admitia metáfora. Por 15 séculos os cristãos acreditaram na presença real. A ceia, como memorial simbólico, veio depois. Quando me ajoelhei naquela missa e observei as pessoas se aproximando do altar com aquela reverência que não tinha outra explicação, aquela pergunta me acompanhou o caminho inteiro de volta para casa. O número que ficou foi 40.000 denominações protestantes desde a Reforma. Cada uma com a interpretação correta da Bíblia, muitas contradizendo umas às outras em pontos fundamentais. Eu havia usado o argumento da divisão contra outros grupos religiosos centenas de vezes. Divisão é sinal de erro, eu dizia. E então percebi que os protestantes eram o grupo mais dividido que existia. O argumento se voltava contra mim. Preciso contar sobre um domingo específico. Era o 6º domingo depois que havia me comunicado com os presbíteros sobre minha conversão. Ainda estava na igreja durante o período de transição que eles haviam pedido. Preguei o último sermão que pregaria naquela congregação. O texto era de João 15. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Preguei 40 minutos. Minha voz soou firme. O treinamento de 30 anos operou no piloto automático. Quando desci do púlpito, havia uma menina de uns 8 anos num banco da frente que havia dormido durante todo o sermão e que acordou exatamente quando desci. Ela me olhou com aqueles olhos de criança que acabou de acordar e me deu um sorriso de total despreocupação com qualquer coisa que tivesse acontecido naquela hora. Aquele sorriso me chegou mais do que qualquer coisa que havia pregado, porque havia ali uma criança que não precisava de nenhuma das certezas que eu havia carregado por 30 anos para estar bem. Ela simplesmente estava lá, presente, sorrindo. Pensei na Dona Elsa. Minha mãe havia tido aquela mesma qualidade de presença. Não precisava de argumento teológico para estar com Deus. Estava simplesmente lá, toda a noite, com o terço. E eu havia passado 30 anos achando que sabia mais do que ela. Sobre o que é diferente agora. Não tenho mais o título de pastor. Não tenho mais congregação, nem salário pastoral, nem status na comunidade evangélica. Trabalho como coordenador administrativo numa empresa de logística. Salário muito menor do que o que eu tinha. Mas há algo que mudou que não é sobre posição ou renda. Quando participo da missa agora, não estou performando. Não estou gerenciando expectativas de uma congregação. Não estou medindo qual argumento funciona para qual perfil de membro. Estou presente. Aquela presença que a Sofia havia pedido quando perguntou por que o pai não orava com o corpo todo, isso eu aprendi com outro professor. Mas a lição é a mesma. Estar todo lá. E quando recebo a Eucaristia, aquilo que acredito ser verdadeiramente o corpo de Cristo, não memorial simbólico, presença real como os cristãos do ano 100 acreditavam, eu fico em silêncio por um momento com aquilo. Aquele silêncio é o mais honesto que tenho. Tem uma coisa que o padre Renato disse numa das últimas conversas que tenho carregado. Ele disse que às vezes Deus usa uma briga para manter 2 filhos separados até o momento certo. Não que a briga seja boa, mas que Deus consegue trabalhar dentro da fratura, usando o tempo do afastamento para preparar cada um para o reencontro. Aquilo pode parecer consolação piedosa para quem não viveu. Para mim chegou como descrição do que aconteceu. O Celso e eu passamos 18 anos em processos separados. Construímos ministérios diferentes, vivemos vidas diferentes, acumulamos experiências diferentes. Se tivéssemos continuado juntos, talvez nenhuma pergunta de adolescente tivesse chegado com aquela força. Talvez nos protegêssemos mutuamente das dúvidas. Talvez a jornada nunca tivesse acontecido. A separação que custou tanto pode ter sido parte do que tornou o encontro possível. Não sei afirmar isso com certeza. Mas sei que 2 homens chegaram ao mesmo santuário no mesmo dia sem combinação, depois de 18 anos sem trocar palavra, e que saíram abraçados. E sei que a mulher que havia pedido por aquilo estava morta havia 5 anos. O Tiago tem 18 anos agora, está na faculdade, saí das últimas informações que tenho. Não frequenta mais a igreja onde eu pregava, não sei se foi para outro lugar ou se está sem congregação.
Não sou mais seu pastor. Não sei de sua vida em detalhe. Mas há alguma coisa que eu gostaria de dizer para ele, se ele algum dia assistir isso. Tiago, você fez uma pergunta honesta numa quinta-feira comum, e a pergunta mudou a minha vida inteira. Não foi por mal, foi por honestidade. E perguntas honestas merecem respostas honestas. Mesmo quando as respostas custam tudo, você não sabia que tinha um irmão gêmeo. Não sabia que a mesma pergunta chegaria em Vitória. Não sabia de nenhum disso. Mas há uma mãe lá que sabe de tudo. E ela usou um rapaz de 17 anos com uma pergunta simples para reunir dois irmãos que nem Deus parecia conseguir colocar na mesma sala por 18 anos. Obrigado por ter perguntado o que outros apenas pensavam em silêncio. Nossa vida hoje não é diferente das dificuldades de qualquer família que passou por muita coisa. A Sônia está comigo. Entramos na igreja juntos. Não ao mesmo tempo. Ela levou mais 6 meses do que eu para chegar onde chegou. Mas chegou por conta própria, sem pressão minha. O Celso e a Yara continuam em processo. Ela não converteu ainda. Mas a briga que eles tiveram por causa da minha conversão foi ficando mais suave com o tempo. E o Celso e eu nos falamos toda semana. Toda semana. Depois de 18 anos, desde 1699, quando os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves lançaram a rede no Rio Paraíba do Norte, em noite de pesca vazia, e trouxeram do fundo uma imagem de barro em 2 pedaços. Nossa Senhora Aparecida foi onde os filhos estavam. Não onde estavam prontos. Onde estavam. 2 pastores com 30 anos de certeza evangélica chegaram com a rede vazia, cada um no seu carro, cada um na sua crise, cada um sem saber do outro. E a imagem de barro do século XVII foi o cenário do único encontro que nenhum de nós conseguiria ter organizado sozinho. Mãe que reza não desiste. A dona Elza sabia disso desde antes de qualquer um de nós nascer. Deixa eu contar como a Sônia começou a mudar. Ela havia ficado distante por meses. Não hostil, mas aquela distância específica de quem está esperando ver o que acontece antes de decidir. Numa tarde de outubro, 2 meses depois de Aparecida, voltei do trabalho e encontrei um livro sobre a mesa da cozinha. Era um livro sobre a vida de santos católicos. Não era meu. Eu nunca havia comprado aquele livro. Perguntei de quem era. A Sônia disse sem olhar para mim. Peguei emprestado de uma colega do trabalho. Fiquei olhando para ela. Ela continuou. Ela viu que eu estava sofrendo e me emprestou sem eu pedir. A colega era católica? A Sônia assentiu. Não disse mais nada. Ela não disse mais nada. Mas na semana seguinte ela veio à missa comigo pela primeira vez. Sentou, ficou em silêncio, observou. Na saída não comentou nada, mas foi à missa na semana seguinte também. Isso durou meses. Ela indo, observando, não dizendo muito. Até uma noite em que me encontrou rezando o terço antes de dormir e ficou na porta do quarto me observando. Depois de um tempo disse: "Ensina como funciona." Aquilo foi o momento que eu soube que ela estava chegando. O processo da Sônia foi diferente do meu. Eu fui pela teologia, pelos textos, pela história, pela lógica dos argumentos que não fechavam. Ela foi pela beleza. Ela me disse meses depois. Eu não conseguia mais negar que havia alguma coisa real naquelas missas. Uma gravidade, uma seriedade sobre o sagrado que nossos cultos evangélicos, por mais entusiastas que fossem, não tinham. E a oração pelos mortos, ela disse. A ideia de que os que morreram não estão separados de nós na oração. Isso chegou de um jeito específico para ela. A mãe dela havia morrido 8 anos antes. A ideia de que ainda havia conexão, que a oração alcançava para além da morte, era diferente de tudo que havíamos ensinado. Ela não disse que estava se convertendo. Simplesmente foi chegando. E um dia chegou. Tem uma última coisa sobre o encontro com o Celso em Aparecida que não descrevi. Quando nos abraçamos e ficamos em silêncio, aquele abraço longo que 18 anos precisavam, houve um momento em que eu olhei para trás para a entrada do santuário e vi o Tiago. Não alguém parecido com o Tiago. O Tiago estava a uns 30 metros parado perto da entrada lateral do santuário, olhando para os dois. Quando nossos olhares se encontraram, ele ficou imóvel por um segundo.
Depois fez um aceno simples com a cabeça, daquele jeito que reconhece sem precisar de palavras, e entrou pelo santuário. Celso tinha seguido meu olhar. Esse é o rapaz, eu disse. Ficamos em silêncio por um momento. O Tiago havia feito a mesma pergunta para dois irmãos gêmeos em cidades diferentes, sem saber que eram irmãos. Os dois haviam chegado ao mesmo santuário no mesmo dia sem combinar. E o Tiago estava lá também, sem que nenhum dos três tivesse planejado nada. Não entramos no santuário atrás dele. Algumas coisas ficam bem no espaço entre o que se explica e o que simplesmente aconteceu. Mas há uma conta que não fecha de nenhuma outra forma. Uma pergunta. Dois irmãos separados. Um santuário. O mesmo dia. A única explicação que resiste é que havia alguém organizando as peças muito antes de qualquer um de nós aparecer no tabuleiro.